apedrejamento. Era morte instantânea. Mas se só ele visse, ele não poderia ir diante dos juízes. Porque o juiz ia perguntar, mas alguém viu? Eu disse, não, só eu vi. Mas eu juro por Deus, não adiantaria. Teria que ser pelo menos por qualquer tipo de pecado ou iniquidade. Blasfêmia era apedrejamento. Mas se tivesse dois no campo trabalhando, apenas em dois, e ele blasfemasse contra Deus, aquela pessoa ele teria que olhar do lado e ver se tinha mais alguém, se tinha escutado aquilo ou ouvido. Mas se a pessoa dissesse, não, foi só eu que ouvi, por qualquer tipo de pecado ou iniquidade, não seria aceito sem duas ou três testemunhas sobre o assunto. Estão compreendendo? Por isso não se preocupe com o desligamento que fizeram do pastor Paulo, porque esse desligamento nunca foi aceito por Deus. Você não tem base na palavra nem aqui e nem em canto nenhum. Com todo o respeito aos que fizeram. Compreende? Porque tinha que apresentar testemunhas, tinha que ter me dado um tempo, tinha que ter notificado a igreja teria que ter orado por mim, ido atrás de mim, tentado me reconciliar, para depois fazer o desligamento. Não é chegar e dizer, ó, demos 30 dias, porque nem esses 30 dias me deram 30 dias para dar a resposta do que iria fazer mediante a acusação. Aí já disseram que tinham dado 30 dias para mim, e eu não me consertei e me desligaram. Esse desligamento, irmão, para Deus nunca existiu. Com todo respeito aos que fizeram. Mas não tem base bíblica. Desculpa ter entrado nisso, mas é que caiu, então a gente tem que falar. Amém? Então se você vê, porque agora, o que tem isso a ver com os dois cegos? Por isso que eu falei que desde lá, você vai lá para Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Aí você vai para Mateus capítulo 15, verso 18 ao 20. Jesus diz, pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí você vai lá para 1 Timóteo 5,19. Não aceite acusação contra um presbítero, senão por boca de duas ou três testemunhas. Aí você vai para 2 Coríntios capítulo 11, verso 1. Paulo disse, essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. E aqueles que dantes pecaram, que não se arrependeram, pela boca de duas ou três testemunhas, eu não os perdoarei. Estão compreendendo? Mas por que pela boca de duas ou três testemunhas? Porque se você notar, nós estamos lendo aqui no Evangelho de São Mateus, não é isso? Ó, preste atenção. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, disseram, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não é isto correto? Mas se você vai no outro evangelho, fala de um cego só. E nesse evangelho fala de dois. Agora, quem escreveu isso aqui foi Mateus. Mateus era um dos apóstolos que seguia Jesus. Compreende, meus irmãos? Então depende do ângulo que ele estava no meio da multidão, do empurra, ele conseguiu ver um só. Mas quem estava mais perto viu dois. Então por que pela boca de duas ou três testemunhas? Porque alguém pode ter visto algo que o outro não viu. Ou pode falar coisa que o outro não falou. Disse, não, irmão, o senhor me desculpa, mas eu acho que você ouviu errado. A coisa não foi bem assim. Também não falou nesse sentido. Entendem? Agora, se a coisa já é para matar o camarada mesmo, ele já fala assim, não, é verdade mesmo. E não esqueça que a Bíblia disse que Deus detesta falsas testemunhas. Se você for para ser testemunha de alguma coisa, você tem que ter certeza que você viu e que você ouviu. E que você sabe daquilo. Entenda, meus queridos? Aí você pega a mensagem de testemunho, o profeta diz que nos tribunais dos Estados Unidos, se você vê algum delito sendo cometido através do vidro do carro, não é aceito no tribunal. Porque o vidro do carro pode mudar sua concepção, sua visão com relação pelo reflexo ou qualquer coisa assim. Aí nós poderíamos achar um erro na Bíblia. Porque um falou que era um cego e o outro falou que era dois. Às vezes você está olhando um assunto de um ângulo, o outro está olhando do outro ângulo. Entendem? Tinha um pastor que ele pregava e ele gostava de usar esse método, e é a pura verdade. Que tinha um filho que estava estudando uma longa distância
E o pai sempre, o provedor, as contas sobram para ele, e ele que tem que acertar tudo. E ele fazendo ali as contas, e entre as contas que ele estava fazendo, as promissoras, tudo que vinha, estava na mão dele, achou a carta do filho dele que estava estudando. E ele já com a cabeça quente, porque não sabia se o que tinha entrado naquele mês daria. E ele já nervoso. Quando ele abriu a carta, tem uma carta de fulano aqui. E começou a ler a carta, e o filho dizendo que estava tudo bem, e tal, e tal, e tal. E lá pelo final da carta ele diz desse jeito: pai, manda mais dinheiro, porque o que o senhor mandou não está cumprindo os custos.